Por mais que você chegou no estágio há tem anos de cristão, nunca ache que você está no estado melhor do que o seu irmão. Nunca se coloque acima de alguém. Nunca dependa da sua própria força, porque o diabo pode passar uma rasteira em você e você nem vê. Eu não comecei a pregar ainda não, tá? Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Coloca aí, meu filho. Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não. Ou seja, mesmo a gente estando firme, Anderson, a gente pode cair. Mesmo a gente estando no nível espiritual top 10, a gente pode ir para o top 5, top 3, top 4, que eu acho que não é top, mas vamos botar que fosse top. A gente pode cair, porque a queda de Pedro não foi, caiu do degrau de vez e bateu lá no chão, ele foi caindo aos poucos. Aos poucos ele foi caindo. Aos poucos a gente vai se afastando. Aos poucos a gente vai desviando. Nada acontece do dia para a noite. Ou seja, eu vim aqui nessa noite para ministrar sobre a sua vida, que Deus está falando contigo. Cuidado para que você não caia. Na escola bíblica falamos que só vai ter a salvação quem perseverar até o fim. Então a gente precisa ter muito cuidado com hoje, não, com amanhã, para não cair e não se afastar da presença de Deus. É o único cuidado que a gente tem que temer para o amanhã, para a gente não se afastar da presença de Deus. O resto está com o controle de Deus. Você não pode se preocupar com a conta de amanhã, você não pode se preocupar como será o seu amanhã, mas sobre o seu nome escrito na vida, no livro da vida, se preocupe. Se preocupe. O tempo todo você tem que estar vigilante. O tempo todo você tem que estar atento. Segundo, a dor poderia ter sido evitada se Pedro não tivesse perdido o interesse pelas coisas espirituais. Lembra do Monte da Transfiguração? Quem lembra? O Monte da Transfiguração. Pedro dizia no monte: vamos fazer 3 tendas aqui, para que a gente permaneça aqui. Eu imagino que aquele monte da transfiguração foi um monte de glória. Quem sobe o monte aqui, quem já subiu o monte aqui, levante a mão. Toda vez que a gente sobe o monte, é como se fosse um renovo sobre a nossa vida, é algo sobrenatural. Então tem muita gente que ainda gosta de estar indo ao monte orar. Maravilha. Todos os dons que Deus me deu foi no monte. 3 dias no monte, 7 dias no monte, eu não sei quantos dias no monte, parecia um monteiro. Armava a tenda e fica no monte. Eu me lembro tinha uma lanterna que era de carvão. Aí você rodava ela, acendia e lia a Bíblia ali sozinho, eu e Deus, no monte. E ali Deus me dava direção, dava dom, ia me enchendo. E é maravilhoso o monte. Creio eu que para Pedro querer fazer essas 3 tendas foi algo sobrenatural, foi uma revelação de Deus para ele. Ele nunca tinha visto aquilo. Ele disse: eu não quero deixar de viver esse momento. Ele queria viver constantemente a presença de Deus. Todo mundo quer viver constantemente a presença de Deus. Todo mundo quer. Mas quando Jesus sobe ao monte de novo para orar, Jesus chega para Pedro e disse assim: olha, fica aí vigiando. Aí o que é que Pedro faz? Dorme. O mesmo Pedro que queria fazer umas tendas para estar lá na presença de Deus, é o mesmo Pedro que depois sobe o monte para dormir. É um negócio doido. É inconstante isso. Pessoas inconstantes sempre vão oscilar na fé. Pessoas inconstantes sempre vão estar: hoje eu estou bem, amanhã eu vou estar mal. O que Deus quer de mim e de você é que pare essa inconstância. Para com isso. Nós precisamos parar de ser inconstante.
temos que dar continuidade naquilo que nós iniciamos. O homem que queria permanecer horas na presença de Deus, agora ele não consegue nem vigiar. É como se você botasse um soldado para ficar fazendo a vigilância. Se ele fosse dormir, ele ia receber salário ou ia receber uma demissão? Demissão. Então a queda espiritual de Pedro começou muito antes da negação. Começou quando o fogo de Pedro foi diminuindo. O mesmo Pedro que queria a presença, agora estou cansado, estou com sono. Ninguém esfria espiritualmente, gente, do dia para a noite, do dia para o outro. Não tem isso. Você esfria primeiro se abandonando a oração, abandonando a palavra, abandonando o culto, abandonando a comunhão com os irmãos. Você esfria quando você começa a só dizer para você mesmo: eu estou cansado, estou cansado. Chega em casa cansado, sai cansado, dorme cansado, acorda cansado e nunca descansa. Você está frio. O negócio já esfriou dentro de você. A chama que estava ardendo dentro de você já está deixando frio. Então o meu nível espiritual, ele não cai do dia para o outro. Ele cai no decorrer da jornada, no decorrer da caminhada. Jesus estava advertindo: vigiem e ore para que não caiam em tentação. Lá em Mateus capítulo 26, 41 está escrito: vigia e ora para que vocês não caiam em tentação. E Pedro estava o quê? Dormindo. Olha os avisos de Jesus. Jesus está falando e Pedro está fazendo ao contrário do que Jesus está falando. Geralmente é assim ou não é? Com as pessoas lá em São Paulo. Aqui não. Aqui só tem crente fogo puro. Até quem veio de Minas é crente fogo puro. Só São Paulo tem essas coisas. Quem é de São Paulo aqui levanta a mão. Se for de São Paulo vai ser no Rio. Rosana é FN, essa paulista baiana. Tem os baianos, tem os paulistas que saem de lá com um pequeno. Essa daqui nem perdeu o sotaque até hoje. Nunca vi. Pastor. Como é que fala pastor? Fala aí. Pastor. Né? Mas ele está ali já morto, dormindo. E Jesus estava divertindo: olha, vigiem, orem para que não caiam em tentação. Terceiro tópico: a dor pode ter sido evitada, poderia ter sido evitada, se Pedro não fosse um homem impulsivo. Diga comigo: Quando Judas trai Jesus com um beijo, quem é que pega a espada? Pedro. Pedro estava assumindo aquilo que ele falava, sim ou não, gente? Ele defende Jesus, defende ou não defende? Ele vai para cima ou não vai? Tudo que ele estava falando era bom, era? Se não fosse necessário Jesus morrer. Às vezes o que você faz de bom não é conveniente, não é necessário. Às vezes você mostrar demais que você é alguma coisa, para Deus é vão. Para quem conhece a sua verdade, é vão. Então você não precisa provar nada para ninguém, você precisa provar para você mesmo que você é capaz o suficiente de fazer aquilo que é certo. Não tenho que provar para Marquinhos, não tenho que provar para a pastora Cíntia, eu não tenho que provar para ninguém. Eu tenho que ser aquilo que eu preciso ser. E quando você vê Jesus, ele falando para ele: olha, Pedro, guarda a espada, porque com a espada que você fere, a espada você será. Aí está Pedro lá querendo dar uma de valentão ainda. E Jesus está dizendo: Pedro, se eu quisesse resolver esse problema aqui agora, eu oraria ao Pai e Ele enviaria os anjos para me defender.
quem mais pode fazer alguma coisa aqui sou eu, Pedro, e eu não estou fazendo, você quer fazer. Imagine, gente, eu estou pegando vários textos aqui para provar para você que às vezes a gente está querendo fazer o certo, mas mesmo assim estamos fazendo o errado diante de Deus. Às vezes a gente está querendo ajudar alguém, mas a gente pode estar atrapalhando esse alguém. Então temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente faz, porque tudo que a gente fizer nós vamos prestar conta, sim ou não? O que Pedro queria provar ali? Que ele era forte, que ele era valente, que ele era um guerreiro. Um pescador agora virou um espadachim. Bicho doido aquele. O cara pescava, moço. O cara sabia nem lutar uma espada. Vai ele agora, eu sou espadachim agora. Sou Jáspio.